Estamos de volta à nossa entrevista com a embaixadora Ana Gomes. Ana Gomes, vamos olhar agora mais um pouco para o futuro. Com o conhecimento que tem, podemos dizer que se trata já de uma democracia consolidada em Timor. Mesmo assim, o Banco Mundial refere que existem fragilidades e dá a indicação sobre os níveis de pobreza que permanecem elevados, os tais desafios que é preciso vencer. O que falta para Timor-Leste para se aproximar mais, para ter uma capacidade idêntica ou parecida com os pares que têm à volta, que são muitos deles países ricos? Olha, eu, pela minha experiência de vida, acho que não há democracias consolidadas. As democracias são sempre um work in progress. É preciso sempre cultivá-las. E vemos isto até em países do Ocidente que, em alguns aspectos, fazem regressões. E as regressões muitas vezes têm a ver com o não ser capaz de dar resposta aos cidadãos, designadamente no anseio por igualdade de oportunidades. Esse é também o problema em Timor-Leste. Timor-Leste hoje tem, obviamente, a sua população cresceu significativamente desde 1999. A maioria da população é jovem, mas como jovem tem imensas expectativas e sabe que o seu país é um país com recursos que podem ser bem geridos e que podem e devem ser postos ao serviço de criar oportunidades para os jovens, desde logo a educação, depois qualificações, emprego. E, portanto, diversificar a economia de Timor penso que será um dos grandes desafios, porque, de alguma maneira, a questão do petróleo tem dominado tudo, e, inclusivamente é a fonte do orçamento timorense. Sim. Mas, para haver oportunidades para todos e para Timor se inserir na região de forma mais consolidada, então precisará de diversificar a economia e há imensas oportunidades que passam pela formação e pela qualificação dos jovens. Portanto, eu penso que essa tem que ser uma das grandes apostas, mas sem dúvida que hoje o território e o país está a milhas de progresso em relação à situação de 99. Hoje todo o país está eletrificado, hoje há estradas por todo o país que não havia quando as Nações Unidas lá estavam, e há, portanto, há um nível de percepção das realidades que são aquilo a que o próximo governo vai ter que dar atenção. E na sua opinião, quais é que são os principais desafios que se colocam agora a Timor? Têm que ser, desde logo, dar resposta às necessidades da grande população jovem, como já disse, na educação, na qualificação, na criação de emprego diversificado, ao mesmo tempo lutar contra a corrupção. É um fenómeno que por várias vias e que tem a ver com a própria desregulação neoliberal no mundo é perfeitamente insidioso também em Timor-Leste. Ter consciência disso é muito importante. Sabemos que muitas das querelas têm estado exatamente ancoradas em acusações recíprocas nesse domínio, portanto, máxima transparência. Há aspectos de funcionamento da justiça que lá, como cá, têm ainda muito a progredir para instilar confiança aos cidadãos nacionais e também investidores estrangeiros. Portanto, não faltam desafios e eu penso que estes serão talvez os principais. E que papel é que o nosso país, Portugal, pode ter no desenvolvimento de Timor-Leste? Olha, Portugal desaproveitou muitas das estruturas que ele próprio tinha criado. Por exemplo, durante esse ano de 99, para especificamente direcionar recursos, incluindo de cidadãos portugueses, que quisessem contribuir para ajudar Timor-Leste. O primeiro desafio continua a ser a língua portuguesa. Já muito se fez, mas muito mais se poderia fazer, e eu penso que, ao nível dos mídia, a articulação dos mídia portugueses com os timorenses pode ser determinante para, de facto, instituir o português como língua corrente. Isso é muito importante, porque tem a ver com a identidade própria do povo timorense.
Aí Portugal já faz muito, mas mais poderia fazer, e não é ao nível, portanto, do ensino, é ao nível dessa outra vulgarização do português que se obtém através dos mídias. Depois, em todos os domínios onde os timorenses continuam a pedir o nosso apoio para estruturar aspectos do seu próprio Estado e em que nós poderíamos ser mais generosos, penso eu, não obstante a distância. Mas este não é um problema de Portugal específico com Timor-Leste. É um problema de Portugal específico com todos os países a que esteve ligado pela história e é que está ligado humanamente. Ainda há pouco tempo eu visitava São Tomé e me arrepelava como São Tomé podia ser diferente se Portugal se interessasse mais. Nós somos bons muitas vezes a fazer o mais difícil, mas depois somos habitualmente, parece que gostamos de morrer na praia. Em relação a Timor, estruturas como a CPLP, por exemplo, podiam ter outra dimensão? Podiam. Eu penso que a CPLP é uma estrutura importante e podia ter essa outra importância na dinamização das relações a todo nível se investisse nas relações povo a povo, através das organizações da sociedade civil, NGOs, o mundo académico, etc. Se não fosse apenas, como tantas vezes parece ser, uma estrutura onde os governos falam uma linguagem, uma língua de pau, que realmente pouco diz aos cidadãos. Se houvesse mais interação através da CPLP, das sociedades civis de cada um dos países, seus membros, sem dúvida que a CPLP tinha outra dinâmica e tinha outra importância, não só para cada um dos países, como na afirmação da própria comunidade em termos globais. Sim, no caso de Timor-Leste é uma porta para o mercado do Oriente e aliás, com a integração na ASEAN é a porta para o maior mercado do mundo. É evidente, é evidente. E é uma pena que não se tenha até hoje sabido aproveitar isso mais, como se os governos tivessem, apesar das promessas de democracia que estão inscritas de resto nos próprios estatutos da CPLP e que têm entorces flagrantes, como é o caso da adesão, por exemplo, da Guiné Equatorial, ou o que está a passar hoje na Guiné-Bissau também, e isso será talvez o que tolhe os governos de facto envolverem mais as organizações das sociedades civis, e é por elas que obviamente se fará esse desenvolvimento democrático. Obrigada. Vamos sair então para um último intervalo e voltaremos dentro de instantes com o contexto securitário na Europa.